nossa, vou jogar no Barcelona já. Não, só no pouco, porque se eu não aproveitasse a oportunidade de jogar no futsal de uma cidade, eu não estaria aqui com a camisa do Santos. Eu ia continuar aqui jogando na rua e falando, pô, não tive oportunidade. Às vezes a gente tem uma oportunidade bem pequena, mas que pode se tornar algo enorme. Meu nome é Maria Heloísa Faria dos Santos, eu tenho 17 anos, sou atleta do Santos Futebol Clube e eu comecei jogando bola, meu interesse para jogar futebol foi através do meu pai. Meu pai sempre foi muito fã de futebol, jogou profissionalmente e ele sempre teve esse contato com futebol e foi através dele que eu comecei a ter interesse. Meu avô também era muito fanático de futebol. Minha família em si era todo mundo muito fanático de futebol. Eu comecei jogando na rua com os meninos. Depois meu pai me colocou no time da cidade. Fiquei 5 anos jogando futsal e depois eu decidi ir para o campo, que foi meu primeiro time de campo, que foi o Centro Olímpico. Logo em seguida fui para o Audax, aí fui para o Santos. Fiquei uma temporada no Santos, depois tive a oportunidade de vestir a camisa do Corinthians, fiz uma temporada lá e depois voltei para o Santos de novo, que é onde eu estou agora. Ô, Elô, você falou aí que gosta de futebol por causa do seu pai, do seu avô, mas quem que é o bom de bola da família? É você ou foi seu pai, foi seu avô? Eu vou puxar saco para mim, né? Mas meu pai fala que jogou bem, de zagueiro. Eles contam a história dele aqui. Bacana. Eu queria falar um pouquinho sobre o período que você jogou futsal. O que você acha que acrescentou para hoje você estar no futebol? Assim, eu acho que eu passei por times que não tinha tanto a característica que eu tinha, como eu posso dizer, eu tinha uma característica no futsal que era mais mobilidade, poucos toques na bola, e eu passei por times que não tinha tanto essa característica, que era um estilo de jogo diferente. Já quando eu cheguei no Santos em 2020, eu percebi que tinha essa característica, eu acho que foi por isso que eu tive uma adaptação melhor. Eu tive, como eu posso dizer, eu tive mais facilidade de jogar com algumas meninas, mesmo eu não tendo a experiência de estar junto com elas, porque elas já trabalhavam muito tempo juntas. Só que eu acho que me adaptei rápido por um fator que vinha do futsal, mas que em outros clubes não despertava tanto, que era mobilidade, toque rápido, que aí entra uma vantagem qualitativa que sobressai no socioafetivo. Legal. Elô, bom, eu tenho algumas perguntas, mas primeiro vou falar sobre essa transição, continuar nessa transição, né, das quadras para os campos. Em qual posição você jogava na quadra e depois, agora, em qual posição você atua no campo, né, para a gente conhecer um pouco melhor. E aproveitando, falar um pouco do seu estilo, né, qual jogadora te inspirou, ou qual jogadora que esteja em evidência que você acha que tem um estilo parecido, talvez ainda não a qualidade, até porque você está se desenvolvendo ainda, né? Tem 17 anos, tem muito ainda para brilhar no futebol, mas qual jogadora talvez que você se inspire, que você se assemelhe um pouco mais no estilo, né? E, por último, pelo menos nessa primeira rodada, essas unhas pretas e brancas são propositais? É por causa do Santos mesmo? Foi de caso pensado? Tá, vamos lá. Eu jogava de fixo no salão e de ala. Eu era quem pensava mais no jogo. Eu acho que a característica que eu tenho hoje é muito semelhante ao que eu trabalhava nas quadras. Só que quando eu tive essa transição do futsal para o campo, eu acho que eu tive muita dificuldade por não me achar na minha posição de primeiro momento. Eu fui para lateral direita e acho que hoje não seria uma posição que me desperta tanto as qualidades que eu tenho, as vantagens qualitativas que eu tenho. Eu tive muita dificuldade de achar minha posição, depois fui para atacante, e aí eu tive a oportunidade de jogar de meia e depois de volante. Para mim, jogar meia e volante ali é quase a mesma coisa. Eu acho que no meu estilo de jogo não sinto tanta diferença. Eu sei que tem uma diferença de uma posição para outra, mas eu acho que eu consigo me caracterizar nessas posições.
Já essa dificuldade, eu acho que eu tive por não ter tanta percepção de um espaço para o outro, de uma característica para outra. Eu acho que foi muito difícil isso para mim. Respondendo, minha unha não foi de propósito, juro que não foi de propósito, foi bem natural. Pedi para minha mãe pintar minha unha e aí saiu as coisas que eu quis. A outra pergunta, acho que eu esqueci, pode repetir? Quem te inspira? E qual, verdade. jogadora tem um estilo parecido, né, com o seu? Eu falo de inspiração, eu acho que eu falo isso em todas entrevistas que eu faço, todas as lives que eu faço. Se eu olhar uma pessoa e falar, pô, essa pessoa me inspira muito, eu vou estar mentindo para vocês e as pessoas que estão ao meu redor. Eu acho que eu me vejo como um atleta e eu me inspiro a cada dia, porque eu acredito que se eu me inspirar em outra pessoa, um dia minha motivação vai acabar, porque talvez aquela pessoa não esteja no meu dia a dia, não esteja vivendo o que eu vivo. Eu acho que todo dia que eu acordo, sou eu brigando comigo mesmo. Então, eu tenho que me motivar cada dia, eu tenho que me inspirar cada dia. Eu acho que é meio complexo isso, mas eu tento colocar isso na minha cabeça e saber que eu sou meu maior adversário dentro de campo, fora de campo. Enfim, agora, atletas com características semelhantes a minhas, eu vou correr pro lado do Corinthians, né? Eu tive a oportunidade de ter esse contato muito próximo das meninas, conversar, saber ponto forte, ponto fraco delas. E eu acho que a Andressinha talvez seja uma pessoa que se assemelhe ao meu estilo de jogo. Agora, no masculino, talvez um Arthur, um Casemiro, mas é bem distinto, assim, eu falar. Também teve a Gabi Soares, né, que passou pelo Santos, que acho que a nossa característica talvez tenha alguma semelhança. Elô, parabéns aí pelo quesito motivação. Pô, concordo com tudo isso aí, acredito muito nisso e acho que é o caminho certo. E você fez um caminho totalmente inverso, né? Porque quando a gente vê o moleque que está tentando ser jogador de futebol, ele começa do ataque e acaba no gol, né? Vai voltando. Não, você veio de trás e está chegando lá na frente. Já Sim. Também fez algo diferente. Mas eu queria saber como que essa cobrança desde pequena na base com você, na transição, como você falou, teve a dificuldade da transição do futsal para o campo. Como que foram as cobranças e como que ocorreu a formação e orientação, até tática, para você entender e se achar dentro de campo? Assim, eu acho que o futebol feminino, na minha época, quando eu era muito nova, eu tinha essa carência de orientação tática e técnica, vamos dizer assim. Eu trabalhei com profissionais que era muito difícil entender o estilo de jogo, mas eu acho que o diferencial hoje, eu jogando para o Santos, vou dar um exemplo, e do Santos que eu joguei na minha última temporada que eu passei por eles, foi exatamente isso. O Felipe, ele trabalha de uma forma que, pô, vou sentar, vou orientar, vou mostrar, se você não sabe, eu vou te orientar, vou te mostrar vídeo, eu vou te ensinar a forma que você corre, vou te corrigir, vou parar o treino no meio do treino, né? Falei errado. Mas e vou te corrigir da melhor forma. Eu acho que isso é o diferencial do clube que eu estou hoje para um clube que eu já passei. É muito, muito difícil você pegar de primeira instância, assim, tipo, pô, já tô... Mas eu acho que eu consegui me adaptar muito bem quando eu vim para o Santos. Eu acho que eu entendi bem a lógica, o estilo de jogo, porque era um estilo de jogo que era a minha característica. Eu não sabia que eu tinha a característica que se assemelhava tanto ao estilo de jogo do Felipe. Para mim, minhas melhores características eram lançamento e rouba-bola, lançamento e rouba-bola. E aí, quando eu entro no Santos, não é um jogo que eu tenho que ter lançamento. E eu fiquei tipo, pô, porque ele optou por uma atleta que tem essa qualidade de lançamento, mas que não é um jogo dele. E aí depois você entende que não é só isso. Às vezes a gente, como atleta, acha que, pô, uma característica nossa é muito boa, mas é porque a gente não olha para o outro lado. Quando eu fui até citando o que você disse, quando eu fui pro
o campo, foi por falta de orientação, eu acho, minha, não pesquisar, não saber, eu era muito nova. Entrar numa posição que talvez não seria a minha, porque lateral direito, eu me perdi totalmente no jogo. Quando eu fui para a ponta esquerda, a gente desempenhava, porque eu sempre fui, eu não sei, mas eu vou trabalhar, mas não era algo que fluía tanto comigo. E aí eu de volante, vou pegar a bola e só vou fatiar, né? Só vou fatiar. E aí quando eu entro de meia, o Felipe me usando, agora você vai ter que jogar de meia, agora você vai ter que jogar de volante, agora você vai ter que jogar de ala. Eu acho que a gente tem que entender o jogo, a gente tem que ler muito jogo, ler muito contexto, e aí acaba você tendo uma mentalidade diferente, você acaba tendo mais conhecimento e conseguindo ensinar as meninas mais novas. E eu acho que hoje o futebol feminino, na base, em quesito de tático e técnico, melhorou muito, e que o caminho que tá dando muito bom, porque antes eu não estudava um time para jogar contra, era, vamos todo mundo e vamos jogar. Hoje a gente estuda até a forma que a menina domina a bola e gira. Se gira para um lado, gira para o outro. Mas eu acho que isso vai evoluindo a cada instante, cada momento, cada ano vai evoluindo, e os profissionais que vão entrando. Agora, a cobrança, foi bem difícil falar para você, foi bem difícil mesmo, porque meu pai já foi jogador de futebol. E a cobrança, ele achava que a cobrança que as pessoas tinham em cima dele era mesmo que tinha que ser em mim. E a gente já conversou sobre isso, acho que ele evoluiu muito. Fico muito orgulhoso por essa evolução, porque me atrapalhou bastante em alguns momentos. Só que você, como atleta, você vai evoluindo também mentalmente. E aí você aprende que são gatilhos que vai gerar coisa negativa, mas que você vai ter que criar gatilhos positivos para você evoluir e não deixar que aquilo te coloca para baixo, porque dentro do campo as pessoas falam com você e talvez não seja de uma forma que você queira, o time, ao contrário, vai te provocar. Então, eu acho que cada vez mais que a gente cria gatilhos positivos para neutralizar os gatilhos negativos, eu acho que isso é o mais viável que a gente tem que fazer como atleta. Elô, você fala muito bem, eu quero ser sua amiga. Obrigada. Por que você fala bem assim? Você treina ou já é uma coisa que já vem com você? Você gosta de ler bastante? Por que você desenvolveu falar tão bem assim e tão jovem? Cara, quando eu era pequena, eu sempre gostava muito de falar. Nossa, desde sempre eu gosto muito de falar. Eu acho que eu me dou muito bem conversando, falando. Eu fiz um processo de mentoria que eu pude evoluir esse ponto, e era chato, porque, tipo assim, as meninas eram tudo mais velhas e eu era mais nova, né? E aí perguntavam alguma coisa e ninguém falava nada. Aí eu ligava o microfone e ficava falando. E eu acho que isso me desenvolveu muito. Eu gosto de ler, eu gosto muito de ler, eu gosto de escrever também. E eu acho que isso é algo que me despertou e que foi de uma forma natural, entende? Mas às vezes a gente tem que se expor a algumas coisas. Por mais que as pessoas são tímidas, isso eu falando como atleta, mas uma pessoa de fora que já viveu essa experiência, às vezes as pessoas são tímidas e têm dificuldade de falar. Mas se as pessoas não aprendem se não tentar, se não for, e não vai. Então, eu acho que ninguém nasce líder, ninguém nasce falando, ninguém nasce tendo uma personalidade que, vai chegar e vai fazer diferença. Então, eu coloquei isso na minha cabeça e já era um processo que eu tinha que evoluir. Então, como eu já estava evoluindo uma parte que era trabalhada na mentoria, eu aproveitei e melhorei outra e comecei a falar, comecei a me expor. Uma vez trava, outra vez não trava, vai, não vai, mas a gente consegue evoluir bastante durante o processo. Essa mentoria você fez por você ou era de algum clube que você estava? Não, foi por mim. Meu empresário, ele trabalha, né, com atletas de futebol feminino, mas não foi nada voltando a empresariar meninas, foi a ajudar o futebol feminino. Foi uma iniciativa dele com uma atleta que já trabalha com ele, e aí eu abracei a causa e aí indiquei para uma amiga, para outra amiga, mas eu acho que nem todo mundo é disposto a fazer algumas coisas que você faz,
Então, eu acho que fica quem quer, vai quem não quer, mas eu acho que isso me fez evoluir muito como atleta, como pessoa, tanto mentalmente como minha performance dentro de campo e fora. Pô, legal, Elo. E realmente, né? Eu também, assim como a Carol, estou impressionado com a sua facilidade, falando de gatilhos, tá? Um assunto tão atual e tão quente, né? Falar sobre gatilhos, e você falou tão bem sobre isso, de como você transformou isso em algo positivo, e também o fato como você se referiu ao seu pai, o fato de ele ter evoluído e de ele ter entendido, né, as suas dificuldades. Pô, eu gostei muito mesmo. É, Bacana, e parabéns, parabéns. E assim, a minha pergunta vai até mais ou menos nesse mesmo sentido que a Carol falou, porque a gente está acostumado, vai, por exemplo, vou pegar um exemplo de um outro santista, o Neymar, né? O Neymar com 12 anos, praticamente todo mundo já sabia que era o Neymar, né? Já tinha mídia ali nele, ele já tinha empresário, já tinha assessoria de imprensa, quer dizer, assessoria de imprensa eu não sei se ele tinha, mas é comum que atletas com 13 anos, jogadores, né, homens, meninos, já tenham assessoria de imprensa. E como que é isso no mundo do futebol feminino? É comum, você falou que tem um empresário que fez a mentoria por causa dele e tal, mas e as outras jogadoras? É comum, com tão jovem, já ter empresário, já ter assessor de imprensa, já ter toda uma estrutura que um atleta profissional tem? Não, não é normal. E eu acho que, às vezes, até é loucura alguma menina, assim, escolher, assim, um cara a dedo. Porque a gente vê o futebol feminino começando a crescer. E aí vai chegar pessoas boas, mas também pessoas ruins, com intenções diferentes. E eu acho que se a família não acompanha, se a família não está junto, não está perto, pode ser que aconteça algo bem ruim durante esse processo. Mas não é comum, eu acho que no nosso time tem até assessoria de marketing que levanta muito, mas empresária, assim, eu não vejo sendo comum em algumas atletas. Tem atletas que sobem para o profissional e não tem empresário, porque é mais um vínculo do clube com o atleta, sabe? Mas eu acho que isso está evoluindo também, está entrando pessoas boas no meio do futebol feminino, e isso eu falo da mídia que estão mostrando a gente, que está dando oportunidade para a gente, que está dando oportunidade de fala. A gente vê canais no YouTube, canais no Instagram, páginas no Instagram, né? Que está dando espaço de fala para a gente. Eu acho que isso é muito interessante. Aproveitando essa brecha, parabenizar vocês por dar um espaço de fala, mostrar o que é o futebol feminino, porque às vezes é muito fácil criticar, falar da realidade do outro, mas não viver a realidade do outro. E eu acho que isso no Brasil ocorre muito. Mas no nosso meio não é comum isso acontecer, não é comum, não. Olha, se futebol ganha no vestiário, eu sei que o do Santos é da Elo e o Santos já é campeão, viu? Isso aí eu já posso afirmar já com todas as letras. Impressionante. E até pensando em tudo isso que você falou, de estrutura, de se preparar para o futebol, totalmente diferenciado da maioria das jogadoras, você acompanha o futebol feminino no mundo, você pensa em jogar na Europa, você tem um plano de carreira, pensa em Copa, seleção brasileira, tudo isso? Cara, eu penso em tudo isso. Eu acho que não tenho. Às vezes eu não tenho tanto tempo de acompanhar tão de perto, igual uma pessoa física, assim. Mas eu penso, assim, eu acho que um dos times que eu tenho muito carinho, que eu tenho muita vontade de jogar, é algo que eu viso muito, é o Lyon, o PSG, o Barcelona, enfim. Já a seleção brasileira, a gente pensa nisso desde quando é muito pequena, que quando eu jogava futsal, a sair a convocação, eu achava que eu tava. Eu olhava todas as convocações. Mas é algo que eu sonho muito. Mas quando eu passei pelo Corinthians, eu acho que cada clube me ensinou algo que prevaleceu. O Santos me ensinou a ser forte quando eu tive a passagem pelo Santos. O Audax me ensinou a ser muito família. Eu acho que o Corinthians eu tive que evoluir muito como atleta, e foi bem duro, porque
eu cheguei e era um time que estava investindo em primeiro momento no futebol feminino, então eu tinha que mostrar resultado. Eu tive que jogar campeonatos acima da minha idade, então foi algo que pegou muito no meu psicológico. E quando eu saí do Corinthians, eu tive que trabalhar muito isso por gerar muitos gatilhos negativos, muito. Gerou muito gatilho negativo em mim, mas muitos positivos também. Fui muito feliz no Corinthians, vestindo a camisa do Corinthians, de todos os clubes. E quando eu tive essa passagem no Corinthians, foi quando começou a ter as convocações que eu poderia ter oportunidade. E aí pegou muito isso para mim, pegou muito. Porque eu estava vindo de sequência de jogos muito boa, e aí não chegava, a convocação chegava, mas não tinha meu nome, e aí, caía. E às vezes ia meninas que talvez estavam de reserva, e não tirando mérito delas, porque também trabalharam da mesma forma que eu, e aí eu, caramba, porque não acontece comigo, e eu acho que eu comecei a ficar muito obcecada por algo. Eu acho que você ser obcecado pelo processo é legal, mas quando você é obcecado por algo, eu acho que a frustração para chegar é muito fácil. E aí começou a chegar para mim, às vezes não fazia tanto sentido, e aí eu falei, eu tô tendo a oportunidade de começar do zero, tô indo vestir uma camisa de um rival que eu já passei, que eu posso fazer tudo diferente, um estilo de jogo semelhante ao meu, são pessoas que vão me apoiar nesse processo, então eu acho que não é legal pensar nisso. Se for acontecer, que seja de uma forma natural, e eu acho que o atleta sofre muito com ele mesmo, ele não fala, tipo, o que tá rolando. Porque quando não chega uma convocação, você fala, tá de boa, vamos treinar. Mas dentro você tá se corroendo. E eu acho que isso foi diferente, porque eu aprendi a falar com as pessoas quando eu tava tudo, vai explodir. E aí o que eu faço? Pedir ajuda. E eu acho que eu soube neutralizar isso, entender de uma forma que nem todo mundo tá ali para fazer o mal para a gente, porque sempre tem uma pessoa que pensa diferente, age por maldade, mas eu acho que você tendo a cabeça na onde você quer ir, da forma que você quer ir, eu acho que tem que ser algo natural, entende? Mas eu sou muito obcecada pelo processo, não sou obcecada por coisas. Mas eu tenho muito sonho de vestir a camisa da seleção, de subir profissional do Santos, de vestir camisa de times europeus. Enfim, eu acho que são sonhos, mas que vai ser tudo fruto de um trabalho maior. Então, eu acho que eu prefiro ser obcecada por algo que eu posso fazer diferente, que eu posso viver hoje, porque eu sou meu problema e eu sou minha solução. Se eu tenho uma deficiência técnica, o problema sou eu, tá comigo, e só quem pode resolver isso sou eu. Então, eu trabalho cada dia mais para isso, para resolver coisas pequenas que talvez pode se tornar gigantes em jogos, em competições. E isso eu vou dar um exemplo bem básico. Eu sempre tive muita dificuldade em cabecear a bola. E eu falava, não é algo que eu vou precisar. E aí eu tive que ficar fora de um jogo, fora não, né, de reserva, num jogo que eu precisava de uma característica de cabeceio. Aí eu não quero saber, eu vou colocar a cabeça na bola até do zagueiro, vou cabecear pé. E aí eu tive que evoluir. Então, eu acho que quando a gente tenta minimizar pontos e esconder, tipo, jogar poeira embaixo do tapete, eu acho que é pior, porque quando precisar lá na frente, talvez não seja o tempo que eu possa evoluir, porque se fosse num profissional, eu só ia ficar num banco e pronto. Mas eu tive a oportunidade de evoluir, eu tive a oportunidade de treinar, e eu acho que a cada dia eu acato mais isso. Quando eu tenho que treinar uma parte técnica, vamos treinar uma parte técnica e vamos com tudo. Eu sou muito obcecada por treinar essa parte técnica. Quando é a parte física, vamos todo mundo junto e vamos na parte física. Eu acho que esse é o diferencial e que isso vai para acontecer as coisas, vai acontecer de uma forma bem natural e que seja da forma que Deus quiser. Bom, Elô, a nossa entrevista está chegando ao fim, mas antes eu queria que você desse um recado para as meninas, para os meninos que sonham em se tornar um atleta profissional. O que você poderia falar para eles? Cara, eu acho que o futebol masculino, por mais que tudo seja futebol, e eu acho que a gente tem que muito falar sobre méritos, porque muitas pessoas falam que o futebol feminino quer ser o futebol igual o masculino, né? E não é isso. A gente quer o nosso espaço
no futebol. Se eu acordo 6 da manhã para treinar e um menino treina também às 6 da manhã, a gente tem que ter o mesmo merecimento, o mesmo conhecimento. Agora, eu acho que as duas realidades são bem distintas, porque a gente vê o futebol feminino, talvez, por mais que fala, pô, o futebol feminino não dá tanta oportunidade. Eu, como atleta, eu acho que o futebol feminino, agora que está crescendo, está chegando bem mais oportunidade que talvez um menino que vai disputar uma peneira com 1.000 moleques, mas não tirando mérito de um lado ou de outro. Só que a gente fala, pô, não tive oportunidade. Eu acho que isso daí é discurso formado. Eu acho que isso é muito discurso formado, porque eu tô tendo a oportunidade hoje de acordar de manhã e treinar. Isso já é uma oportunidade, e talvez as pessoas não levem isso tão a sério, porque a gente, para ter uma oportunidade da forma que a gente quer, a gente tem que fazer com um pouco. Então, eu acho que a gente trabalhar cada dia, a gente se superar cada dia, você ter o foco, saber o que você quer, você ser obcecado pelo processo e deixar as coisas indo naturalmente, eu acho que as coisas fluem. E a oportunidade vai chegar. Talvez não seja da forma que você queira. Pô, nossa, vou jogar no Barcelona já. Não, só no pouco, porque se eu não aproveitar essa oportunidade de jogar no futsal de uma cidade, eu não estaria aqui com a camisa do Santos. Eu ia continuar aqui jogando na rua e falando, pô, não tive oportunidade. Às vezes a gente tem uma oportunidade bem pequena, mas que pode se tornar algo enorme. Quem faz o nosso nome é a gente. Então, o trabalho constante, o trabalho, a repetição, isso que faz um atleta. Eu vi um vídeo, esqueci até o nome do atleta, ele falando que ele sabia que ele não era o melhor, ele sabia que não tinha condições nenhuma de ganhar de talento com outro cara. Então, ele entendeu isso. E ele trabalhou em cima de, pô, se eu não sou o melhor, eu tenho que fazer com que o time todo precise de mim para alguma coisa, nem que seja só para correr. E eu acho que a gente tem que entender o ponto que a gente está e o ponto que mais nos ajuda e mais nos prejudica. Se a gente entende que talvez a gente não tenha qualidade nenhuma para jogar bola, mas eu tenho muita vontade. Então é isso que eu vou trabalhar e eu acho que esse vai ser meu diferencial dentro de campo e o professor uma hora vai precisar de mim e eu vou entrar e vou fazer o meu melhor. Então, o trabalho constante, a repetição constante, a gente saber que, pô, tem ponto para evoluir, tem ponto que tem que evoluir também, mas é algo que a gente já tem desenvolvido, eu acho que isso é muito legal. A gente trabalhar cada vez mais e esperar a oportunidade, porque a oportunidade vai chegar. Agora, no futebol feminino, eu acho que é a mesma pegada, só que, às vezes, algumas meninas, né, me mandam mensagem, pô, aqui na minha cidade não tem futebol. Mas eu trabalho com meninas também que na cidade delas não tem futebol e que teve uma oportunidade pequena e que chegou. Pô, tem menina que mora do outro lado do país e, pô, a gente respeita muito isso, a gente respeita muito o esforço. Tem menina que chora todo dia, pô, não aguento mais saudade da minha mãe. Às vezes tem folga e não pode ir ver a mãe, mas são pessoas que estão abdicando de algumas coisas que amanhã vai ter um futuro que, pô, são meninas que são diferentes. Eu acho que você tem que ser diferente como pessoa, tem que ser diferente como atleta. Você não tem que fazer o óbvio, não tem que fazer igual todo mundo, tem que pensar fora da casinha. Tem que, pô, tá doendo pra caramba. Mas por que eu tô aqui? Por que eu tô aqui hoje? A gente não pode esquecer do meu porquê. Por que eu tô aqui? Porque eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Então, quando a gente não pensa no porquê, a gente tá desviando o foco. E aí que surge dúvida, medo, enfim. No processo vai ter muita pedra, mas aí vai ser de você. Se você está no foco, eu acho que vai ser bem mais fácil do que você desviar o foco, porque é bem mais fácil pessoas justificar, dar desculpa, justificar algo que tem que fazer, do que seguir no foco e continuar. Por isso que nem todos são jogadores de futebol, nem todos são atletas profissionais. E quando eu acordo todo dia, eu viso isso, ser atleta e não jogador de futebol, porque jogador de futebol às vezes só joga pelada, e eu não nasci para isso, eu nasci para ser atleta, e eu nasci para jogar dentro das 4 linhas. Se o treinador falar, pô, você precisa evoluir isso, eu vou evoluir isso, vou me alimentar bem, vou dormir bem. Eu acho que esse é o diferencial de algumas jogadoras, de alguns jogadores.
Elô, nós adoramos te conhecer, viu? Muito obrigada por você ter aceito o convite para conversar com a gente. Quero te desejar muita saúde para você, para toda a sua família. Boa sorte aí na sua caminhada. Eu espero que daqui a 10 anos você possa voltar aqui no Vamos Pro Jogo e a gente conversar aí sobre todos os sonhos que você já realizou, jogar no Barcelona, ganhar muitos títulos e também na seleção brasileira, viu? Boa sorte para você. Um abraço, muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo é incrível. Tem que continuar, tem que dar espaço de fala, não só para o futebol feminino também, para o futebol masculino, porque eu não vivo a realidade deles, então não sei o que se passa dentro do cotidiano deles, mas é muito legal a iniciativa, muito obrigada por tudo, e que eu possa voltar aqui há 10 anos. Bom, pessoal, essa foi a entrevista com a Elô. Ela faz parte das Sereias da Vila, categoria de base. Essa foi mais uma entrevista sobre o nosso especial categoria de base Vamos Pro Jogo. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, porque toda segunda e toda quinta tem entrevista exclusiva. Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima e vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Olha, Samuel, se você votar em mim, é uma cachorrada, viu? É cachorrada. É uma cachorrada. Eu fico indignado com isso, viu, Samuel? Tô indignado com você.